Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor. Eu fiquei muito feliz que algumas de vocês falaram que, graças a Deus, o vídeo abençoou a vida dela e deram testemunho do que estava acontecendo. Não feliz pela situação, mas feliz de ser uma resposta, né? De trazer uma palavra para vocês. E a Bíblia tem tudo que nós precisamos. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia já tem tudo que nós precisamos, mas alguns momentos nós estamos desanimados e nem recorremos a Bíblia, não temos força nem para recorrer à Bíblia. Mas não tem segredo, não tem fórmula mágica e não tem atalho. E não tem um intermediador. Você precisa juntar suas forças e ir para o seu quarto, juntar suas forças, pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Isso que eu estou fazendo aqui é só um incentivo para você fazer isso. Eu me compadeço da sua dor, me compadeço do problema que você está vivendo, me compadeço da sua situação. Mas a resposta para você está em orar, jejuar, buscar a Deus, buscar a presença de Deus, ler a palavra. Criar raízes fortes, fundar a sua fé na rocha que é o Senhor. Essa é a resposta para você e a saída para você. O Senhor traz instrumentos, né? Palavras, recortes, culto. Recorte na internet, esse meu vídeo, que seja um instrumento para te abençoar. Mas tudo que você precisa já está aí, na palavra. A profecia, você não precisa andar atrás de profeta. A profecia está na palavra. A vida é Jesus, a verdade. O caminho é Jesus, não tem outro caminho que você possa trilhar, a não ser Jesus, para chegar até Deus. Amém? E o Senhor deu esse instrumento, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Se você puder comprar o livro, se você puder procurar, tem o livro digital, tem o livro físico, e até você comprar, eu posso ir lendo com você, eu me disponho a ir lendo com você. Eu li, orei, jejuei, e me fez muito bem, e me desatou, voltei para a palavra. Então eu não estou falando aqui de você algo pelo qual eu não passei, estou falando aqui com você sobre algo que eu precisei fazer. Afundar mais as minhas raízes, firmar minhas raízes no Senhor, para que nenhum vento, nenhum vento possa me tirar da presença dele. Já tentou. Muitas coisas já tentaram me tirar da presença de Deus. Mas toda situação eu uso para me aproximar mais do Senhor, para ir lá para os pés de Jesus e falar: Senhor, eu não posso sem o Senhor, eu não consigo sem o Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Amém? Então a introdução é essa. Nós somos só um instrumento, mas o que você precisa é da palavra. O que nós precisamos é de Jesus, a nossa única saída é Jesus, o caminho é Jesus. Então, para você que conhece Jesus, que se afastou, que você possa, em nome de Jesus, ter força para voltar para a presença dele, porque você já sabe a verdade. A semente está aí dentro de você. Ainda que o solo estava rochoso, ainda que tinha pedras e espinhos, mas a semente foi lançada. E que em nome de Jesus, a partir de agora, não a partir de mim, não a partir desse livro, mas a partir do Espírito Santo que ministra em você a necessidade que você tem. Não de Jesus, não tem necessidade que você volte para ele. Você tem necessidade de voltar para Jesus. Jesus já te escolheu, ele já fez o que ele tinha que fazer. Se sacrificou, obedeceu a Deus. A parte que Jesus tinha para fazer, ele já fez. Agora precisa da sua parte. Seja forte e corajosa em nome de Jesus. E volte para a presença. Volte para o primeiro amor. Amém? Aí eu vou ler um tópico agora. A mente é o campo de batalha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Nessa passagem, vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse verso nos informa que a nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo é um mentiroso. Jesus chamou de o pai das mentiras e de tudo o que é falso. João 8:44. Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras.
Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosa e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência. Demolindo fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, fortalezas anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa de engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, mas agora note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada. A tradução desse versículo na Bíblia Amplificada diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Toda essa atividade se passa na mente. A mente é o campo de batalha. Resumo da situação. Portanto, até aqui vimos que estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás. A mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortaleza em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégia e engano, planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa, desenvolve seu plano com o tempo. Amém? Nós tivemos aqui, até essa parte do livro, esses esclarecimentos de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo e as potestades. Eu vou ler na minha versão aqui, NVT, o texto que foi lido ali, 2 Coríntios 10, 4 e 5. 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Amém? Essa é na versão da NVT. Então, nós precisamos conhecer a nossa luta para termos as armas certas. Porque se nós acharmos que a guerra é lá no trabalho, é na família, a gente vai ficar patinando lá naquela situação, discutindo com pessoas. E não vamos batalhar a guerra que temos que batalhar, que é espiritual. Porque enquanto você está distraído, ocupado nessas situações na guerra, você não volta para a presença de Deus. O que a gente tem que fazer? O contrário, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se aproximar de Deus. Ter a nossa fé enraizada no Senhor, conhecer Jesus Cristo, prosseguir em conhecer para aqueles que já conhecem, colocar a nossa dependência no Senhor, declarar o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador, aceitar a paternidade de Jesus, orar, jejuar, ler a palavra, ver as áreas que nós precisamos perdoar, as pessoas que nós precisamos perdoar e pedir perdão, nos consertar. Muita coisa para fazer, queridos. E a gente fica distraído em discussões familiares, no trabalho, discussões familiares. Isso é tudo distração, para você não voltar para a presença, para você não ficar na presença. Quanto tempo você gasta chorando por uma situação? Quanto tempo você gasta discutindo com pessoas? Se defendendo outras pessoas? Lance o problema na mão de Deus. Sabe o que eu aprendi? Que se eu entrego o problema para Deus, ele não é mais meu. Eu entrego para Deus e falo, Senhor, está nas tuas mãos, e tiro as minhas mãos. E vou trabalhar, vou orar, vou jejuar, vou ler a palavra,
vou me consagrar, vou conhecer Jesus. E vou ter a paz do Espírito Santo que excede todo entendimento. Não é falta de problema, é paz em meio aos problemas. Não é falta de guerra, é paz em meio à guerra. Isso que o Espírito Santo tem para você e para mim, em todas as situações. E eu quero agora orar por pessoas que estão travando essas batalhas. Guerras familiares, guerras, assuntos que estão tirando ela da presença. Que se você fica 40 minutos, 1 hora, 2 horas em brigas, em discussões familiares, imagina se você gastar esse tempo com Jesus aqui, dentro do quarto. O que a palavra de Deus diz? Entra para o seu quarto, fecha a porta, que o seu pai que está lá em secreto te esperando. Seu pai está em secreto. E a gente está ficando muito tempo com pessoas e deixando Deus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por esse despertamento. Pai, colocamos nossa mente cativas ao Senhor. Já pedimos isso ao Senhor. E nós viemos aqui, Pai, te agradecer, porque o Senhor nos trouxe para esse momento novamente. Então, o Senhor está nos desativando, nos desatando, nos desamarrando. Nós estamos conseguindo ver onde é a nossa luta. Nós estamos conseguindo ver que estamos com necessidade, Pai, de voltar para a Tua presença. Necessidade, Pai, de colocarmos a nossa mente cativa a Ti, Pai. E queremos, Senhor, travar uma luta, não contra pessoas, não contra situações humanas, mas contra os demônios, dominadores desse mundo nas regiões celestes. Pai, mas nós não podemos sem o Senhor. Nós não podemos, Pai, sem o Senhor. Nós não temos armas, Pai, se não for as armas que o Senhor nos tem. Nos coloca, Pai, a unção que despedaça o jugo. Coloca sobre nós a Tua armadura, Pai. O capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé. Calça os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Nos leva, Pai, para esse encontro no nosso quarto. Traz de volta, Pai, os Teus filhos que se esfriaram na fé, que se distraíram, Pai, com as coisas desse mundo, que se distraíram, Pai, e perderam o alvo que é o Senhor. Traz de volta para o Teu amor, para o Teu aconchego, para o Teu abraço, Pai. Senhor, dá força para ir ao culto, dá força para orar, para jejuar, para ouvir a palavra. Senhor, tira da nossa vida os falsos profetas, tira da nossa vida as heresias. Abre a nossa mente para nós conhecermos a palavra. E quando alguém falar alguma mentira sobre o Senhor, a respeito do Teu reino, a respeito da Tua palavra, a respeito de nós mesmos, a respeito do inferno, do diabo, que a gente saiba, Pai, porque só poderemos identificar a mentira se conhecermos a verdade. Então nos traz de volta para a palavra, que a internet não nos distraia, que a rede social não nos distraia, que esse vídeo não substitua a sua palavra, que ele seja, Pai, só um alerta para as pessoas voltarem para a Bíblia, ler a palavra, ouvir o Senhor, Pai, conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer, em nome de Jesus, Deus. Eu oro e te agradeço, Senhor, por esse despertamento. Eu oro e te agradeço pelo seu cuidado, Jesus. Te agradeço por essas irmãs, Pai, que hoje esse vídeo possa encontrá-las, Pai, em outro lugar, não naquele lugar de desespero, de escuridão, de bagunça. O Senhor já arrumou a casa. Elas já sabem que elas precisam do Senhor, que elas dependem do Senhor. Confessa para o Senhor que você se esfriou, que você se distraiu, que você olhou para o homem ao invés de olhar para Jesus. E olha de novo para Jesus. Olha de novo para a cruz. Olha pelo que o Senhor fez por você. Jesus, o sacrifício que Ele fez. Não deixa a falta de roubar Jesus. Você já tem o mais importante que é Jesus. Você já tem o mais importante que é o Espírito Santo. O Senhor disse que nos deixaria o Consolador. De que mais nós temos falta? Nós não precisamos de ter falta de nada, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E nós acreditamos, Pai, nós declaramos essa verdade sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E o Senhor nos faz deitar e descansar em verdes pastos. Apresenta para o Senhor o problema. Entrega na mão dele e tira a sua mão. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. E você, quando vê esse vídeo, que ele te abençoe. E se você tiver na memória alguém que precisa de uma palavra, envie esse vídeo para essa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada, Pai. Em Teu nome eu oro.